Henker que vive duas vezes. Capítulo 108. Ato de abertura, 6. Semi-classificador. Pessoas habilidosas que desafiaram os Henkers. Henker é o nome dado aos jogadores mais fortes que escalam a torre. Em geral, são jogadores que começaram a subir acima do 50º andar. Mas o 50º andar não pode ser esquecido. Tem uma dificuldade bem maior que o 49º andar. Mesmo os jogadores mais fortes falham nesse andar. É por isso que os Henkers foram tão incríveis. Também, os jogadores que estavam prestes a derrotar o 50º andar eram frequentemente chamados assim. Desafiador ou semi-Henker. 77 andares conquistados até agora. E se você nomeasse os andares com mais moradores, ficava reduzido a 2. O primeiro andar e o 49º andar. A razão era simples. O primeiro obstáculo foi o primeiro andar, o que foi difícil para quem acabou de passar no tutorial. E o 49º andar representava um obstáculo para os jogadores que estavam bem. As pessoas no 49º andar matariam para ter sucesso de alguma forma. Porque mesmo que fosse apenas um andar, havia uma grande lacuna entre aqueles que tiveram sucesso e aqueles que não tiveram. Mas a maioria deles falhou e apenas um grupo seleto conseguiu seguir em frente. E então os Henkers que passaram do 50º andar chamaram os jogadores do 49º andar de fracassados. Porque eles eram tolos que não conseguiam superar aquele obstáculo. Mas isso era apenas algo pelo qual os jogadores dos andares superiores brigavam. Nos andares inferiores, até o 49º andar era incrível. Para passar pelo portal mágico, que era o 50º andar, era preciso ser extremamente forte e fazer um esforço enorme. Então os jogadores que ficaram no 49º andar foram chamados de outra coisa por respeito. Semi-classificadores. Pessoas que sonhavam em ser ranqueadores. E, na realidade, os semi-rankers já eram bastante fortes. Alguns até disseram que alguns deles eram mais fortes que os rankers reais. E havia um semi-ranker bem na frente dele. Ion Wu soltou uma risada de descrença. Mesmo que ele estivesse com força total, as chances eram mínimas. Mas ele estava tentando fazer isso enquanto estava mental e fisicamente exausto. Foi como cometer suicídio. Mas, isto é divertido. Ion Wu estranhamente sentiu uma vontade mais forte de lutar. Ele riu. Desta vez não foi por descrença, mas por diversão. Ion Wu iria derrotar todos os 8 clãs sozinho. E se ele quisesse fazer isso, ele precisava ficar mais forte ao derrotar jogadores como este. Não, ele teve que derrotar os 9 reis, que eram todos de alto escalão. Ele precisava estar no mínimo no nível do rei marcial para começar sua vingança. Dessa perspectiva, derrotar um semi-ranker era apenas uma forma de ficar mais forte. Ion Wu foi capaz de aprender muitas coisas nas últimas 4 batalhas. Ele havia se livrado de todas as coisas desnecessárias. Ele conectou com sucesso o controle de mana da asa celestial e os 8 punhos extremos, e ele conseguiu controlar a intensidade dos núcleos. Levando-se ao extremo, ele foi capaz de encontrar todas as fraquezas. O rei marital provavelmente fez isso por esse motivo. Então ele poderia melhorar. É claro que, se ele cometesse um pequeno erro, sua vida estaria em perigo. Eu já coloquei minha vida em risco ao entrar na torre de qualquer maneira. Não há nada com que se preocupar. O rei marcial provavelmente sentiu o mesmo. De certa forma, ele era extremamente imparcial. Ion Wu acenou levemente com a mão. A pulseira preta fez um leve toque e prendeu as almas da coleção. Foi difícil conseguir almas de jogadores deste nível. Seria bom torná-los seus familiares de alma. Vamos começar a lutar de novo. Ion Wu levou seu circuito mágico ao limite. Ele não precisava se preocupar com mana com a eficiência aprimorada. Uma quantidade abundante de poder mágico encheu seu corpo. E com o uso de olhos dracônicos e vontade de combate, ele se posicionou. A proficiência de 8 punhos extremos, superior, foi de 15,2%, e o controle de mana da asa celestial foi de 31,2%. Ele dominou completamente a primeira sessão, então não precisava mais se preocupar. Shannon sabia que Ion Wu estava reunindo todas as suas forças para essa luta e agarrou sua faca. Quer fosse um humano ou uma fera, uma criatura que lutasse com tudo o que podia era perigosa. Também. O Ion Wu que Shannon observou era esse tipo de ser. Uma fera encharcada de sangue. Um que não caísse mesmo quando estivesse cansado. E foi um que continuou rosnando, mostrando todos os dentes. Shannon levantou sua faca. O Sword Breaker que era todo acidentado como paralelepípedos. Auror concentrou-se dentro da lâmina. Shannon olhou para Ion Wu com uma expressão ilegível. Posso pedir um favor? O que é isso? Independentemente do resultado desta batalha, eu gostaria que meus subordinados pudessem ser salvos. O que? Ion Wu semicerrou os olhos diante do pedido inesperado. Até agora, todos os jogadores que ele tinha visto estavam mais preocupados em salvar suas próprias vidas, não em salvar a dos outros. Mas Shannon sorriu amargamente. Para ser sincero, no caminho para cá, fiquei com tanto medo que não consegui pensar nos meus subordinados. Acabei de me lembrar deles. Eu sei que nos conhecemos como inimigos, mas você não tem o coração frio o suficiente para matar aqueles que se renderam também, certo? Ion Wu leu a mente de Shannon. Ele não está planejando vencer esta batalha.
Foi estranho. Esta situação era obviamente favorável para Shannon e, até agora, Shannon tinha uma forte vontade de viver. Ele estava observando tudo sobre a situação, descobrindo como atacar e onde estavam os pontos fracos de Yeon-woo. Mas como foi diferente? Ele estava meio desistido e meio curioso sobre Yeon-woo. Yeon-woo não sabia por que Shannon de repente estava se sentindo assim e pesado. Como se ele tivesse encontrado uma parede forte. Vou quebrá-lo imediatamente. Yeon-woo convocou seu fogo. Ele estava planejando terminar a luta o mais rápido possível. Asas feitas de fogo subiram mais alto do que nunca no céu. Ele envolveu as asas em volta dele e bateu o pé no chão. Enquanto o calor açoitava Shannon como granizo. Shannon atacou Sword Breaker e um vento forte afastou o fogo. Yeon-woo concentrou seu poder mágico em seus pés e se equilibrou no ar. E ao se virar, atingiu o pescoço de Shannon com a adaga de Karshina. Shannon respondeu usando seu Auror. Enquanto o Auror explodia como fogos de artifício, eles se defenderam dos ataques. Ele tentou destruir Yeon-woo como um tsunami e ele teve que ficar na defesa. Yeon-woo foi tirado do ar, mas ele tentou novamente, usando a primeira seção dos 8 punhos extremos. Shannon balançou Sword Breaker em movimentos amplos e, a cada golpe, Aurora espetava como espinhos. Yeon-woo e Shannon travaram uma batalha acirrada para nunca mostrar suas fraquezas. Yeon-woo foi duro, ele nem se importava com seu corpo que sangrava a cada segundo. Por outro lado, Shannon estava firme. Ele tentou empurrar Yeon-woo para um buraco usando seu Auror. Toda vez que Yeon-woo tentava atacar Shannon para encontrar sua fraqueza, ele se deparava com uma parede. Yeon-woo percebeu porque seu oponente foi chamado de Semi-Ranker. Ele estava realmente em um nível diferente dele. Não importa o quanto ele tentasse procurar uma fraqueza, o cara nunca mostrava nenhuma. Mas ainda, Yeon-woo não desistiu. Em vez disso, ele ativou todos os núcleos em seu poder total. Graças a isso, ele continuou recebendo avisos de que seu circuito mágico estava sobrecarregado, mas os ignorou. Ele não usou Vigrid ou Black Bracelet nem mesmo a Eggs. Esta foi uma luta de sua força e apenas de sua força. Ele não queria inserir outra variável. Mesmo correndo o risco de sua vida. Asterisco Clang asterisco. Toda vez que ele balançava a espada, havia uma explosão e faíscas voavam. Ele podia sentir o sangue subindo em sua boca, mas engoliu de volta. A partir de algum momento, Draconic Eyes começou a mostrar todas as falhas. Eles estavam todos amarrados como um barbante, todos levados para um só lugar. Acima do cotovelo esquerdo. A primeira fraqueza. Yeon-woo rapidamente esfaqueou a adaga de Karshina porque pensou que a fraqueza poderia desaparecer. Ele podia ouvir todos os 36 núcleos em movimento. Mas, o que? No momento em que a adaga fez contato, o cotovelo esquerdo que deveria estar ali desapareceu, como uma ilusão. Uma ilusão? Ele moveu seu corpo para o lado pensando que algo estava errado. Mas Shannon já estava balançando o Sword Breaker no pescoço de Yeon-woo. Foi um ataque como um raio. Ele mal convocou suas asas de fogo, mas seu corpo voou como uma pipa sem corda. Ele virou o corpo no ar e pousou por pouco, mas ele ainda não conseguiu e foi empurrado para trás. Por onde ele passou o chão deixou rastros no formato de seu git. Yeon-woo cerrou os dentes. O que aconteceu? Ele tinha certeza de que havia apunhalado a falha. Como desapareceu de repente? Ele levantou a questão, mas a ignorou por enquanto. Ele pensou que poderia ter perdido alguma coisa. Então mais uma vez deixou seu corpo para os olhos dracônicos e perseguiu as falhas. Ele não tinha nenhuma força restante. Ele viu as falhas novamente. Desta vez, eram 2. Ele reuniu todo o seu poder e esfaqueou novamente. Mas novamente. Ele desapareceu e, em vez disso, manchas de aurora caíram como chuva. Yeon-woo não tentou atacar e, em vez disso, criou uma grande lacuna entre eles. Ali, na frente dele, Shannon ainda estava de pé, como uma parede. E em seus olhos dracônicos, Shannon estava revelando muitas falhas. Mas seu instinto tocou uma campainha, para não ser atraído por eles. Assim que o fizesse, ele estaria acabado. Se ele fosse atraído novamente, ele tinha a sensação de que não seria capaz de sair. O que é isso? Ele nunca deixou de atacar usando falhas. O rosto de Yeon-woo desmoronou. Ele estava frustrado porque não conseguia descobrir o que estava errado. Então. Ah, entendo. Shannon sorriu como se tivesse percebido algo. Você não sabe o que é um ponto focal. Pontos focais? Yeon-woo semicerrou os olhos para ouvir a palavra que nunca tinha ouvido antes. Ele ainda segurava as armas, mas sua cabeça estava cheia de cálculos. Mas como você não sabe o que são pontos focais? Geralmente este é um erro que as pessoas que acabaram de começar a aprender artes marciais cometem. O Yeon-woo que Shannon tinha visto até agora tinha as habilidades de alguém profundamente treinado em artes marciais. Ele nunca teria imaginado que Yeon-woo era um iniciante que acabara de começar a aprender. Bem, não importa se você não consegue encontrar pontos focais, já que estarei vivo no final disso. Shannon estava curioso, mas não importava, já que ele havia descoberto as fraquezas de Yeon-woo de qualquer maneira. Desta vez, eu irei.
Shannon se moveu levemente. Era diferente de quando ele parecia uma parede resistente. Ele foi rápido. Yeon-woo percebeu imediatamente. Tudo o que Shannon fez até agora foi descobrir a fraqueza de Yeon-woo. Em um piscar de olhos, uma faca caiu em seu pescoço. Ele evitou isso girando seu corpo e maximizando sua habilidade de fogo. Felizmente, a faca errou o alvo, mas ela caiu de volta para sua cintura e Yeon-woo balançou a baioneta mágica para baixo. De repente, a faca que se aproximava desapareceu. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Ele sentiu perigo. Ilusão. Foi o mesmo de antes. Ele podia sentir algo se aproximando dele pelas costas. Ele rapidamente virou seus olhos dracônicos naquela direção e uma faca bem na frente dele. Apenas um pensamento estava em sua cabeça. Eu vou morrer. Neste ritmo. Vontade de combate. O sobrecarregado circuito mágico começou a disparar novamente. E sua capacidade de ser lógico aumentou ainda mais rápido. Ele estava com enxaqueca como se seu cérebro estivesse queimando. Ele usou sua racionalidade o melhor que pôde. Ele não podia prever e se preocupar com situações que poderiam acontecer, então teve que fazer perguntas e respostas rápidas. Uma maneira de evitá-lo? Nenhum. Uma maneira de parar isso? Nenhum. Uma maneira de acabar com o mínimo de dano? Não havia. Nenhum. Ele continuou fazendo perguntas esperando que houvesse uma maneira. Mas a resposta que retornou foi sempre a mesma. Nenhum. Não havia uma solução. Ele não sabia o que deveria fazer. Mesmo que ele pensasse em situações possíveis, só havia um resultado possível. Uma faca cortando o ar, sua cabeça sendo destruída e sua consciência desaparecendo. Mesmo que ele tivesse alguma sorte e conseguisse evitá-lo, os ataques rápidos o faziam sentir como se seu corpo fosse despedaçado. Yeon-woo experimentou uma sensação de desamparo. Mesmo depois de mudar seu circuito mágico e treinar seu Mugong, ainda faltava. Ele estava fraco, extremamente. A diferença entre o Semi-Ranker e ele era enorme e não havia como escapar. Ele estava completamente preso na armadilha que Shannon armou. O único resultado possível era a morte. Perda. Então Yeon-woo mudou seus pensamentos. Ele não viu um caminho, então teve que viajar por onde veio. O rei marcial. Ele havia dado mais um novo teste, lutando com o Semi-Ranker. Foi mais difícil do que fazer um novo cultivo interno. Se sim, por que ele fez isso comigo? Morrer? Não, provavelmente não foi isso. Mesmo que ele tenha feito coisas estranhas, tudo foi feito com razão. Então isso significava que havia uma maneira de ele escapar. Se sim, qual foi esse método? O rei marcial disse para Yeon-woo lutar com tudo o que tinha. Então Yeon-woo pensou novamente, Mugong era apenas um poder dentre muitos que ele tinha. Então talvez ele pudesse encontrar outra opção. Olhos dracônicos, fortalecimento de sentidos e vontade de combate estavam entre as habilidades que ele usou. Mas ainda havia uma que ele não havia usado. E naquele momento ele parou de pensar. Outra faca passou por Yeon-woo. Sua consciência ainda estava baixa. Mas, foi depois que ele ativou a habilidade restante que tinha. Previsão. Era uma habilidade que ele não queria usar porque consumiria toda a sua mana. Mas não havia outra escolha. Quando Yeon-woo abriu os olhos novamente, Swordbreaker foi perfurado profundamente em seu peito. Todo o seu corpo parecia que iria se despedaçar. 2 segundos foi tudo o que Yeon-woo conseguiu voltar. Mas sua consciência foi capaz de voltar. Isso foi o suficiente. Enquanto ele estivesse vivo, ele ainda poderia revidar. O que é isso? Você deveria ter morrido. Você não precisa saber. Yeon-woo moveu seu corpo para trás com força, trazendo o quebrador de espadas com ele. E quando Shannon apareceu, Yeon-woo não perdeu a oportunidade e esfaqueou seu pescoço com a adaga de Karshina.